E voltamos com mais uma entrevista do nosso preview dos 50 anos do Festival de Cinema de Gramado. Você sabe, estamos entrevistando todos os diretores brasileiros da mostra competitiva e o bate-papo agora é com José Eduardo Belmonte, diretor do filme O Pastor e o Guerrilheiro, que eu fiquei bem curioso para assistir. Então assina o canal, aciona o sininho e curte esse bate-papo agora. José Eduardo Belmonte, muito obrigado por receber a vigília, por essa entrevista, nesse preview especial que estamos fazendo aqui no canal para falar do 50º Festival de Cinema Brasileiro. E você já passou, né, pelo festival, você já tem uma experiência, tem alguns quiquitos na estante aí. E eu queria falar, já te perguntar, fazendo essa abertura, qual é a sua expectativa para esse novo festival, de voltar para Gramado, depois de 2 anos de pandemia, depois de tanto tempo sem eventos locais, eventos físicos, digamos assim, e agora voltando para essa data marcante que é o aniversário de 50 anos do festival. É um frio na barriga, é um clichê falar isso, mas é um frio na barriga muito grande. De exibir um filme pela primeira vez, vai ser a primeira exibição do filme, é pública. Ele já teve umas sessões que a gente fez internas e tudo, mas essa é a grande sessão dele aqui no Brasil. Enfim, e muito tempo também que eu adoro Gramado e muito tempo que eu não vou para festival também, desde um Gorila, que é o filme que está aqui ao fundo. Desde que do Gorila que eu não vou a um festival, então são 10 anos sem estar no festival também, então acho que sim, já estive em festival, já exibi filme fora da mostra, mas essa é a primeira vez que entra voltando para uma mostra competitiva, então eu estou bastante ansioso, bastante nervoso, mas bastante feliz também, muito alegre também, porque eu acho... Eu, particularmente, pessoas que eu admiro muito estão nessa mostra, então acho que tem uma pujança, tá certo? Pujança. Desculpa. Mas eu acho que mostra como o cinema brasileiro está forte, né? E tá com grandes talentos assim, em atividade. Mostra como os festivais conseguiram, né? Estão conseguindo se manter. Gramado é um exemplo de resistência do cinema brasileiro. Então, estou muito feliz, muito feliz. E esse ano, então, com E esse ano com o Pastor e o Guerrilheiro. Eu queria que tu pudesse contar um pouco, assim, claro, sem dar muitos spoilers, né? Sobre esse filme, como surgiu a ideia, por que ela saiu do papel, como foi fazer esse filme. Vou fazer um preâmbulo curto, mas aconteceu uma coisa muito engraçada na carreira, porque até a década de 10, a década de zero, né, a primeira década dos anos 2000, eu fiz filmes, basicamente filmes que eram meus. Começaram com minha, a produção era minha, e por uma obra do acaso do destino, nessa década que passou, eu fiz muitos filmes que vieram a mim através de produtores. E eu acho que O Pastor é um final de um ciclo, tanto que foi filmado em 2020. Assim, a pandemia começou, quando a gente acabou a filmagem. E esse projeto, apesar de ter vindo de um produtor, tem muitas coisas a ver comigo. É uma história que é livremente baseada numa história real, que aconteceu, mas tem muitos elementos que têm a ver com a minha história. Se passa no UNB, numa época que eu estudava no UNB, tem muito a ver com o movimento estudantil, tem muito a ver com questões da ditadura, tem muito a ver com o universo evangélico que eu tenho estudado muito, que é um universo muito complexo. A gente geralmente só conhece essa camada que é uma banda que é terrível, né? Que dá, às vezes, é muito ligado ao poder, mas é um universo realmente é muito fragmentado, com muitas segmentações, e tenho estudado bastante por causa de um outro projeto e por causa enfim, de outras experiências. E também tem a questão da Amazônia, que eu morei quando muito jovem, sei lá, nos primeiros 4 anos, minha família morou também em Manaus, enfim. Então, tudo meio que se conectou e várias questões. E isso, contando um pouco a história do filme, sem dar muito spoiler, ela é baseada livremente na história do Glênio de Sá, que era um sobrevivente da guerrilha do Araguaia, que foi preso porque ele se perdeu na floresta quando ele estava fazendo uma ação, e aí acabou sendo achado pelo exército, foi para Brasília, ficou preso em Brasília, e dividiu a cela com alguém que estava preso injustamente,
que era um evangélico. Na época ele não era pastor, mas era um evangélico, e que ele conseguiu sair da prisão e avisar a família que ele estava preso e salvou ele. E aí eles se combinam de se encontrar na virada do milênio, que era uma questão muito... Quem é do século XX sabe como o Réveillon de 99 era um Réveillon pensado por muita gente, né? Todo mundo pensava na virada do milênio. Então, se combinaram de encontrar, e aí essa história acontece nesses dois tempos, em 99 e durante o cárcere, né? A guerrilha e o cárcere desses personagens. E aí tem uma terceira personagem, que sim, é fictícia, que é a filha do coronel, que descobre essa história e vai acompanhando à distância essa história. Uhum. E hoje em dia falar um pouco de ditadura, ela desperta um pouco, né, um número de opiniões meio infundadas aqui no Brasil, né? Maluco isso, né? É muito maluco falar isso, né? Muitas pessoas querem relativizar a ditadura, né? E qual político tu considera que é o filme? Com o político, que é o filme? Olha, eu acho que o filme ele fala para a sociedade brasileira, porque ele mostra dois segmentos que são hoje na verdade, né, parecem antagônicos, né? Mas ele mostra como esses segmentos que são de universos diferentes conseguem dialogar. Então, isso que eu acho que o filme fala, isso que eu mostrei para várias pessoas de vários segmentos políticos, e elas todas concordaram que o filme fala para a sociedade brasileira. O filme procurou, na verdade, falar sobre essa tentativa de como a gente volta a se comunicar, né? Porque a gente perdeu essa capacidade de se comunicar, né? Eu acho que isso é importante. Uhum. E é isso, o filme, acho que as pessoas vão ver, o filme realmente tem uma posição, tem um posicionamento, mas a questão de estar fazendo um posicionamento político não quer dizer que a gente procure consensos também, né? Não procure ser estabelecido um discernimento das situações, né? Isso não me impede de olhar todos os lados. Sim. Isso também, e também os fatos são os fatos também, né? Não quer dizer também que eu estou relativizando os fatos são os fatos, a ditadura existiu. Exato. Acho que também para a direita seria muito bom reconhecer isso, né? E falar assim, não, isso não é certo, isso não tem sentido. A própria direita democrática às vezes relativiza um pouco isso, né? Às vezes, não estou falando de tudo também. É ruim quando a gente fala que pode generalizar, então, mas acho que isso é uma questão. Você escreveu o filme também, né? Como é que foi esse processo de elaboração? Não. Eu vi nos créditos do IMDb, estava como roteirista ali também. Porque acho que foi uma boa ação dos produtores. Mas o que acontece? Esse projeto começa em 2011, a ideia começa em 2011, teve várias versões de roteiro, eu participei dessas várias versões de roteiro, mas chegou um momento que eu falei, olha, a gente precisa trazer alguém para todas essas pessoas que trabalharam, alguém precisa ordenar isso aqui. E aí a gente trouxe a Josefina Trota, que fez até o filme agora da Marcela Lorde, que é a adaptação do Clarice Lispector, né? Mas é da Josefina Trota, que ela fez o roteiro. O que aconteceu que os meus processos são muito colaborativos, né? Então, a sala de ensaio participa muito do roteiro também. E eu ordeno esse trabalho da sala de ensaio. Então, acho que meu crédito veio um pouco daí, mais um colaborador do que exatamente o roteirista mesmo. O roteiro é da Josefina. Então, tu disse que começou lá em 2011 e agora que 2020 terminaram as filmagens, veio a pandemia e agora que ele vem ao público, né? Como é que tá essa sensação, assim, de ver uma sessão pública, primeira sessão pública dele? Estou muito feliz de estar exibindo numa sala de cinema, exibindo no Festival de Gramado, nessa competição, que eu admiro muito as pessoas que estão na competitiva, assim, são realizadores que eu gosto muito. Mas isso, entra nervosismo e alegria. Estou nessa balança, assim, indo para lá e para cá. Tem dias que eu fico muito apreensivo, tem dias que eu fico muito feliz. Mas, basicamente, acho que predomina a felicidade mesmo de estar conseguindo exibir esse filme, terminar esse filme, estar nesse evento. Legal. Vamos ver como o filme vai bater. O filme não vê que o filme vai bater. Você também é sempre um mistério, a gente não consegue entender muito como é que o filme bate, e também isso varia muito de plateia para plateia, né? É muito louco esses filmes, né? Isso eu acho que é um pouco parecido com teatro, né? Cada noite é de um jeito, cada exibição é um pouco de um jeito.
Acho que tem consensos quando o filme é exibido, né? Tem questões que você vê que são essenciais, mas as sessões variam muito. Ainda mais no festival, né? Que tem sempre a comparação com o filme da noite anterior. Então, vamos ver como vai ser. Uhum. E não deixa de ser um filme de época, né? Início de 2000 ali, com alguns flashbacks, como tu comentou. Qual foi o grande desafio, assim, dessas gravações, das externas? Foi gravado aonde? O que mais tu pode detalhar? Olha, é um filme que tem certas ambições épicas, né? Inclusive tem uma cena que reproduz a invasão do exército da UNB. Então, teve várias questões, mas eu acho que isso não é... Assim, a UNB, vários lugares não mudaram muito, né? Essa reconstituição não foi tão complicada, assim, ainda mais que não é uma época tão distante, assim. Então, tecnicamente, não foi um filme complicado. O complicado digamos que fica mais no figurino, assim, né? O que eu achei mais complicado é atingir como o filme que fala exatamente de achar consensos, né? De encontrar consensos, isso contamina um pouco a narrativa também, né? Então, esse equilíbrio que acho que foi complicado para a narrativa, eu acho que o filme consegue, assim, mostrar todos os lados, sem ser isentão, mas mostrar todos os lados, eu acho que isso é importante. Certo, certo. E agora falar um pouco do elenco, né? A gente tem a presença bem marcante do Sérgio Manberti, né? Provavelmente um dos últimos trabalhos dele, né? Para quem está nos assistindo aí, vai lembrar muito dele do Castelo Rá-Tim-Bum, mas é um rosto conhecidíssimo das novelas também, um cara muito querido no Brasil inteiro, né? Como foi esse processo de trabalhar com ele e da escolha do elenco e as gravações? Como é que foi esse trabalho? Foi um prazer trabalhar com o Sérgio. Eu acho que foi o último filme dele, sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o último filme dele. Ele realmente é uma figura emblemática, né? Não só para atuação, mas também a atuação política dele, né? Historicamente, é uma pessoa de muito posicionamento e muito firme, muito coerente, assim. Então, foi uma honra trabalhar com ele. E eu tenho uma lógica de gostar de trabalhar com atores com escolas diferentes. Eu gosto de juntar muitos jeitos de fazer e juntar numa sala de ensaio. Então, eu sempre penso, quando eu formo elenco, eu sempre penso isso. Quais são as formações um pouco dos elencos e como eles... E tento achar uma frequência comum. E a gente foi pensando. Johnny, eu já tinha trabalhado num projeto pequeno, eu tinha adorado trabalhar com ele, Johnny Massaro. O César Mello, que está incrível no filme, aliás. Ele tinha feito uma participação no Carcereiros, na série, que eu dirigi. Eu olhei e falei, nossa, esse ator é incrível. E é louco, porque também tinha uma história dele com o evangélico, né? O pai dele é pastor. Então, eu nem sabia disso quando escolhi ele, mas eu achei que era um ator incrível. Eu sempre procuro também atores que eu admiro muito. E foram entrando. A Júlia era um pensamento para fazer as verdades, a gente chegou a falar o nome dela, mas eu queria muito tempo trabalhar com a Bianca, mas eu fiquei com o nome da Júlia na cabeça. E eu falei, vamos chamar a Júlia, que eu acho que tem mais o perfil para esse projeto. E aí a gente trouxe a Júlia também, que eu acho que foi incrível. E a Cássia também, acho que é meu terceiro filme com a Cássia. Eu também tenho uma admiração e uma amizade muito grande. Eu acho que ela é uma grande colaboradora. Eu sempre procuro trazer atores que sejam autores também, né? Que também sejam colaboradores criativos, que não sejam só pessoas que estão dando texto ou estão na marca. Acho que não é isso, né? É um trabalho realmente de levantar o prédio junto, né? Então, eu preciso de um elenco que tenha essa mentalidade, né? Que trabalhe um pouco nesse sentido, né? De criar junto. Então, e acho que a produtora foi muito permeável a isso acontecer também, esse processo acontecer. Ela deixou que o elenco se apropriasse do texto, repensasse o texto, colocasse na boca deles o diálogo. Então, é isso. Mas eu estou muito feliz com esse elenco, acho um elencão, assim, tipo... E tem um elenco também das pessoas lá de Brasília também, com alguns eu já trabalhei, que é o Cimiliano, enfim, várias pessoas legais. William, que é uma pessoa incrível também. Então, esse eu acho que é uma coisa que eu tenho, é uma bênção, usando um termo evangélico, assim, eu consigo juntar um bom elenco sempre, assim, eu sinto um grande prazer
com isso. Só preenchendo as lacunas aqui, ele falou da Cássia Kiss e da Júlia Dalávia, que está atualmente em Pantanal, né? Fazendo bastante sucesso também. Sim, então, sim. A Guta. Exato. E esse elenco todo vem para Gramado também? Como é que tá essa programação? Acho que vai, acho que a Júlia vai, com certeza, ela me falou já, o Johnny, o César que não vai poder, o César vai ver, o César está em outro filme, né, que eu acho que exibe sábado, que eu acho que é o filme do Defante. O Clube dos Anjos? E aí o César não vai, mas a Cássia vai, esses vão. Legal, legal. Nos encontraremos lá também. E fora o Festival de Gramado, o filme tem uma carreira já cronogramada? Como é que está essa agenda para a estreia depois do festival? Qual vai ser a vida dele pós-Festival de Gramado? A gente vai agora, está entrando em vários festivais, né? A gente está entrando num festival, está no Festival de Trieste, vai estar no Festival de Nova York, o Festival de Latino de Nova York, de cinema latino em Nova York, agora de setembro. A gente vai entrar em vários festivais, outros festivais brasileiros também depois, e a gente estreia em novembro, dia 2 de novembro. Tudo é certo. Essa é a ideia. Já podemos colocar na agenda, então, aí, 2 de novembro, O Pastor e o Guerrilheiro chegando nos cinemas, para quem não estiver passando lá por Gramado, né? A maioria das pessoas que vai ver esse vídeo, provavelmente. E agora, mudando um pouco do foco da entrevista, você já acompanhou, você tem uma carreira bem consolidada, bem importante no cinema nacional e já passou por várias, digamos, gerações aí de indústria, digamos, de fases da indústria. Como tu vê, assim, se há uma evolução nos últimos anos, porque ela anda com muitos obstáculos, né? Como é que tá, assim, para quem faz cinema no Brasil, ser um realizador, ser um diretor, quais são os principais obstáculos atualmente com essa atual fase que vivemos da cultura e do cinema no Brasil? Sim. Olha, são momentos, talvez eu acho que hoje, fazendo uma comparação talvez um pouco grosseira, quando eu comecei a carreira, era o fim da película e começo do digital. E havia aquela ansiedade do que vai ser daqui em diante. O cinema vai acabar. Essa conversa eu ouço desde que eu comecei. E como vai ser, qual vai ser a revolução do digital, etc. e tal. No final das contas, há ganhos e perdas em todos os momentos, né? Que a gente tá, isso é uma coisa meio clichê falar, mas é isso. O que eu vejo hoje é que a gente está realmente numa mudança muito forte de paradigma. A tecnologia é muito ligada ao cinema, ela está mudando numa velocidade absurda, muito mais do que era 20 anos atrás. A tecnologia está numa velocidade muito grande e a forma de ver, obviamente, muda muito, né? Outro dia não, uns 3 anos atrás eu estava no metrô e eu vi um cara no celular vendo irlandês. Imagina, eu nunca imaginei isso na minha vida, que ia acontecer no metrô, o cara lá vendo irlandês numa telinha de cinema, numa telinha de celular com fone. Então, assim, acho que a gente tem que pensar como é que vai ser essas várias janelas, como é que a gente se relaciona, como um filme, qual o lugar da sala de cinema, né? Mas acho importante que a gente não perder a sala de cinema, ela não virar só uma sala para não virar uma ópera, né? Não virar uma sala só para os espetáculos. Mas acho que são mudanças que a gente tá difícil você saber exatamente para que lado a gente vai. Eu acho que a gente é uma coisa também clichê que eu vou falar, mas a perspectiva de a gente procurar boas histórias, bons personagens e tentar se comunicar e se entender esse novo público, né? Porque eu acho que hoje a gente também tem isso, tem um público também, uma geração nova que vê de outra forma os filmes, né? Então, acho que a busca agora é entender para onde a gente vai, mas eu confesso que, para mim, isso é um grande momento de dúvida, de interrogação. O que eu busco ainda é procurar boas histórias, né? E bons personagens. Enfim, isso, por enquanto, tem que bastar, mas eu sei que não é só isso, mas tem que bastar também. Mas acho que é importante que a gente crie políticas para não perder esses espaços. E também acho muito legal o streaming, mas também acho que tem que ter políticas para ter né, a gente manter essa coisa que começou no cinema brasileiro, essa diversidade, né? Quando eu comecei a carreira, basicamente, era só Rio e São Paulo que produzia, era uma maioria
gigante de homens dirigindo, homens brancos dirigindo. Então, acho que a gente foi começando uma diversidade que acho que ainda tem que continuar, tem que aumentar e tem que estar em todos os lugares, né? Acho que isso é importante. Legal. E um recado final aí para quem estiver passando por Gramado, para quem já anotou a data de estreia do filme, o que pode dar esse gostinho, assim, esse suspense que vai encontrar em O Pastor e o Guerrilheiro? Eu acho que é um filme, apesar de eu falar de um filme que tem muita reflexão, é um filme que é uma história muito, muito interessante, né? Muito emocionante mesmo. Eu mesmo fiquei muito impressionado com essa história, assim, como é uma história sobre amizade, no fim das contas, né? Sobre amizade diante de circunstâncias terríveis. Então, eu acho que esse filme tem um apelo emocional muito grande, isso era uma questão muito forte para o produtor, e aborda muitos temas importantes de forma... acho que é um achado do roteiro, que aborda questões muito complexas de uma forma muito simples, assim. O filme fala sobre vários assuntos, várias questões, mas acho que questões que são muito ligadas a como a gente tem que pensar a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que o filme reflete, mas o filme é um filme realmente muito sensível, né? Muito, muito emotivo também. Mas sem ser também dramalhão, não. Mas acho que é um filme nesse lugar.